Condenação exemplar. Assassino que matou 3 bebês e 2 professoras na creche em Saudades é condenado a mais de 300 anos de prisão. Momentos de pânico em Biguaçu. Tentativa de assalto em cooperativa de crédito termina com 1 morto em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A mais antiga cidade catarinense. Governador Jorginho Melo transfere de forma simbólica a capital do estado para São Francisco do Sul para homenagear o município. Campeonato Brasileiro. Confira os preparativos para a rodada do fim de semana das séries B e C da competição nacional. Corre-corre de última hora. Nossos repórteres mostram a procura dos presentes para o Dia dos Pais, que é comemorado neste domingo. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Depois de 2 dias de julgamento, a condenação do assassino da creche em Saudades foi definida ontem, por volta de 8h30 da noite, quando o juiz responsável pelo caso leu a sentença. O autor foi condenado a 329 anos de prisão. A sentença foi definida pelos 7 jurados que foram sorteados no primeiro dia do júri. A denúncia para o fim de condenar o réu Fabiano Kippermayer a pena privativa de liberdade de 329 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, decorrente dos seguintes fatos individualmente considerados. O jovem foi condenado pela morte das 3 crianças e 2 funcionárias da creche, além das 14 tentativas de homicídio, crimes triplamente qualificados por motivo torpe, uso de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Além da prisão, ele foi condenado a pagar indenização de R$500 mil para cada família das 5 vítimas, R$400 mil para a família do bebê socorrido sobrevivente e R$40 mil para cada uma das tentativas de homicídio. Ao longo de todo o julgamento e durante a leitura da própria sentença, o assassino não esboçou nenhuma expressão. Já o pai dele passou mal e teve até que ser levado para o hospital. Ele retornou depois para acompanhar o desfecho do caso. Todo o julgamento foi assistido pelas famílias das vítimas e do acusado, com muita comoção e nervosismo dentro e fora do tribunal do júri. Ainda na noite de ontem, o assassino condenado foi levado para o presídio de Chapecó, onde vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Um assalto a uma cooperativa de crédito de Biguaçu, na Grande Florianópolis, hoje à tarde terminou com um criminoso morto e 3 presos. O repórter Ronaldo Penido esteve no local e acompanhou toda a movimentação. A ação dos criminosos foi interrompida por 2 policiais à paisana que estavam próximos ao local. Houve intensa troca de tiros. Vai dar ré, amor, vai dar ré. Quem estava próximo à agência tentou se proteger, ainda sem entender o que estava acontecendo. De repente começou o tiro e a gente deitou no chão. E esperou parar um pouco, acalmar, e para dar uma acalmada, mas foi difícil. Era pouco mais de 1 da tarde quando 4 homens armados chegaram à cooperativa de crédito e anunciaram o assalto. A porta da cooperativa de crédito ficou praticamente destruída durante a troca de tiros. De acordo com a polícia, um dos criminosos morreu na hora, enquanto os outros 3 ficaram no interior da agência, onde fizeram 14 pessoas de reféns. Seu José teve o carro atingido por um dos disparos. Ele conta da sensação de medo que sentiu durante a ação criminosa. É a sensação, cara, a sensação de ficar coado, né, cara? Ficar sem saber fazer nada, né, cara? Não podia fazer nada. Se fizesse alguma coisa, eu podia arriscar levar um tiro, né, cara? Os bandidos liberaram os reféns, mas exigiram a presença de um profissional da imprensa e de um representante da OAB. Dirigimos até o local e conversamos com o comando da operação e ficamos, à disposição para as ações que se aparecessem necessárias e auxiliar, no melhor final possível. E acompanhamos uma operação com total lisura e acabou dando tudo certo, com a graça de Deus, A gente conseguiu
de alguma forma auxiliar, né, num serviço de excelência prestado no dia de hoje. De acordo com a Polícia Militar, a operação foi considerada assertiva. Eles estavam muito preocupados em relação a sair ileso ali do local, a gente garantiu que não ia ter nenhum atentado à vida deles. Então foi posicionada a imprensa, mais um representante da OAB, ao lado da rua, de forma que eles pudessem visualizar, né, a imprensa e o representante da OAB. E daí a negociação transcorreu e até que foi feita a saída dos reféns, total de 13, daí nesse momento 13 reféns e 3 marginais. Em Palhoça, a Polícia Militar fez uma grande apreensão de entorpecentes. A ação da Operação 360 Infinito apreendeu 130 mil comprimidos de êxtase e 211 quilos de maconha. As drogas estavam com 4 suspeitos no bairro Pagani. Além das drogas, os policiais apreenderam dinheiro, balanças, caderno com anotações do tráfico, uma moto e um carro. Os 4 homens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia de Palhoça. E 2 mulheres ficaram feridas após a queda de uma marquise de um prédio no centro de Balneário Camboriú. A queda ocorreu por volta de 8 horas da manhã. De acordo com os bombeiros, a estrutura de metal sofreu um colapso e caiu da fachada do pavimento térreo do prédio. No momento da queda, 2 mulheres passavam pelo local. Uma delas, de 23 anos, que estava grávida, foi atingida na cabeça. Outra mulher, de 29 anos, chegou a ficar presa embaixo da estrutura e foi socorrida por populares. Os bombeiros informaram que fortes ventos teriam provocado a queda da marquise. O local foi isolado pela Defesa Civil. A seguir, a gente fala das exportações catarinenses que recuaram em julho, segundo a Fiesc. E veja também, o governo federal lança o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê quase 50 bilhões de reais em investimentos para Santa Catarina até 2026. Detalhes em instantes. De notícias da TVBV tem tudo sobre o seu cotidiano. Guarda-chuva ou guarda-sol? Previsão do tempo? A gente te conta. É para gastar ou para economizar? Economia? A gente te conta. Serra ou mar? De carro ou de avião? Turismo? A gente te conta. Com tanta informação assim, nem precisa chamar o VAR. Esportes? É claro que a gente te conta. Portal TVBV. Virou notícia? A gente conta. Estamos de volta. O governador Jorginho Melo transferiu hoje de forma simbólica a capital para São Francisco do Sul, para homenagear a cidade, que era a sede da capitania de Santa Catarina, isso em 1738. A mudança simbólica ocorre sempre no dia 11 de agosto e é prevista em lei de autoria do próprio governador Jorginho Melo, que em 2010 era deputado estadual. Foi uma forma de homenagear a cidade mais antiga de Santa Catarina e a terceira mais antiga de todo o país, hoje com 52 mil habitantes. A gente deu a São Francisco a condição de ser a capital de Santa Catarina. Por ser a primeira cidade onde nasceu Santa Catarina, então isso nos enche de orgulho e pelo que representa a cidade de São Francisco para Santa Catarina, para a história de Santa Catarina, para a economia de Santa Catarina. O governador anunciou investimentos para a cidade, entre eles 3 milhões de reais para a restauração do Museu Nacional do Mar, hoje fechado para o público por causa das condições precárias do prédio. O governador também visitou o Porto de São Francisco do Sul, que teve um primeiro semestre considerado histórico na movimentação de cargas. Jorginho Melo também anunciou a concessão de licenças ambientais para um novo terminal de cargas do aeroporto de Joinville e para a construção de uma unidade de reaproveitamento energético de resíduos sólidos na maior cidade catarinense. Julho foi marcado por um recuo acentuado nas exportações catarinenses. A queda foi acima da média nacional. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado da Fiesc e estão aqui no nosso telão. Vamos conferir. Em julho, as exportações catarinenses somaram US$1 bilhão. Foi uma queda de 10,5% frente ao total exportado em julho do ano passado. Essa queda foi até maior do que a média nacional, que foi
negativa em 3,1%. Para a Fiesc, esse resultado se dá pela diminuição das vendas dos principais itens da pauta exportadora do estado. Desses 10 produtos mais vendidos aqui por Santa Catarina, 6 tiveram recuo. As maiores quedas foram em madeira e móveis e também em motores elétricos. Por outro lado, teve aumento na exportação de carne suína. Já as importações somaram 2 bilhões e 200 milhões de dólares no mês de julho. Também teve recuo, 11,2%, só que aí menor do que a média nacional, que foi de 18,2% de queda. A Fiesc avalia que a redução do preço internacional de várias commodities impactou nessa redução, aliada à queda na produção industrial. O saldo da balança comercial catarinense no mês de julho ficou negativo em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Olha, o governo federal lançou hoje o novo Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC vai destinar quase 50 bilhões de reais em investimentos aqui no estado até 2026. O lançamento do novo PAC ocorreu nesta sexta-feira em Brasília, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para Santa Catarina, o programa prevê investimentos de 48 bilhões e 300 milhões de reais até 2026. Pelo menos 5 obras previstas para o estado já foram anunciadas. A nova sede do Instituto de Cardiologia, moradias do Minha Casa Minha Vida e a adequação das BRs 470 entre Navegantes e Rio do Sul, 280 entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul e 282 entre Florianópolis e São Miguel do Oeste. Também estão previstos investimentos na expansão do 5G e do 4G para todo o estado, construção de novas unidades de saúde, creches, escolas em tempo integral e expansão de institutos e universidades federais, além de saneamento, transição e segurança energética e defesa. A gente fala agora do Dia dos Pais, comemorado neste próximo domingo. Às vésperas da data, muita gente corre contra o tempo para garantir um presente para alguém que é tão especial, não é? É o que mostra agora a repórter Gabriela Mariotto. O Dia dos Pais está chegando e com ele vem a dúvida: como presentear alguém tão especial? Os presentes podem variar de acordo com a personalidade de cada um. Para os pais esportistas, desde os que fazem caminhadas matinais até os que não perdem o futebol no fim de semana, a escolha certa pode ser algum acessório para a atividade favorita dele. Atualmente a gente está tendo uma procura bem forte por bicicleta, né? Então desde esse retorno da pandemia, muita gente tem procurado se locomover, tanto para ser de uma maneira mais sustentável, quanto para prática mesmo de saúde, bastante bicicleta. Outra boa pedida são as roupas. Camisas, calças e casacos de tons neutros que combinam com a estação mais fria do ano estão sendo os mais vendidos neste Dia dos Pais. Realmente é um período que muitas pessoas procurando presente, mas sem saber o que dá. Então a nossa indicação principal aqui tem sido as camisas e camisetas com um tecido mais leve que proporciona assim, uma comodidade melhor por conta do período. A pesquisa da Federação de Comércios de Santa Catarina mostrou que os filhos devem gastar uma média de R$ 194 com os presentes deste ano. É um aumento de 6% em relação com o ano passado. E até quem deixou para comprar os presentes de última hora pode encontrar produtos de qualidade por um bom preço. As pesquisas da FEComércio e das outras entidades demonstraram que parece que esse ano o Dia dos Pais vai ter uma importância similar às outras datas de varejo, né? Tradicionalmente, pais não têm tanta movimentação, até porque acontece depois de mães, namorados e férias, né? Então, às vezes, o caixa fica limitado. Mas pelo que a gente tem visto no mall, pelo que a gente tem visto de opiniões de consumidores e até de lojistas, estamos bem satisfeitos. O fim de semana vai ser influenciado pelo deslocamento de uma frente fria por Santa Catarina, associado à chegada de uma nova massa de ar frio. Vamos ver aqui, ó. O sábado vai ser instável com chuva, muita chuva inclusive, raios e temporais localizados aqui em Santa Catarina. A gente pode ver no mapa. No fim do dia, o tempo começa a melhorar em todas as regiões. As temperaturas entram em declínio acentuado no estado. Vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 21. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 23. Vamos virar a página. Tubarão vai ter mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em São Joaquim, variação entre 8 e 15. E em Chapecó,
Chapecó, mínima de 11, máxima de 19. O domingo, Dia dos Pais, vai ser úmido com predomínio de nuvens em todas as regiões de Santa Catarina e até com uma chance de chuva isolada, porém uma chance menor. As temperaturas vão seguir baixas em Santa Catarina. Vamos conferir mínimas e máximas para o Dia dos Pais, domingo. Mínima de 12, máxima de 14 graus em Florianópolis, de 10 e máxima de 14 em Jaraguá do Sul, em Itajaí, variação entre 11 e 14 graus. Vamos mudar a página. Em Criciúma, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 5 e 12. E em Concórdia, mínima de 7 e máxima de 19 graus. A seguir tem o esporte. Times catarinenses entram em campo para a rodada das séries B e C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes depois do intervalo aqui no Band Cidade. Eu volto já. De volta para falar de cultura, no norte do estado começou a 5ª edição do Animaneco, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos que vai movimentar Joinville e São Francisco do Sul. O Animaneco, que é o Festival Internacional de Teatro Bonecos, mostrará até o dia 20 de agosto em teatros, ruas, praças, shoppings, escolas e espaços culturais de Joinville e de São Francisco do Sul. Serão mais de 100 apresentações gratuitas e 51 espetáculos, além de oficinas, exposições, performance e seminários. A 5ª edição do Animaneco tem entrada totalmente gratuita, mas quem for conferir as apresentações aqui em Joinville precisa entrar no site animaneco.com.br para garantir a sua vaga. Já quem for conferir as apresentações em São Francisco do Sul precisa chegar com 1 hora de antecedência no Cine Teatro 10 de novembro. É pedido também que quem possa levar 1 quilo de alimento leve, que aí será depois revertido para instituições da região. Temos aí espetáculos de sombra na fachada do teatro do Museu de Arte, várias performances, temos uma exposição do Grupo Girino no foyer do Teatro Juarez Machado com mais de 200 obras, super interessante também para o público conhecer. E, claro, a diversidade de linguagens, né? Neste ano, artistas de 9 estados, além de Argentina, do Chile, Peru e Paraguai, estarão presentes no festival, enriquecendo ainda mais uma programação que já oferece um panorama da diversidade que compõe o teatro de formas animadas. Além das apresentações, há oficinas com grupos para incrementar o conhecimento técnico de outros artistas participantes ou do público interessado. Uma exposição que está montada no Teatro Juarez Machado reúne obras do acervo de 16 anos de trajetória do Grupo Girinos de Belo Horizonte. No mesmo local, acontece a exposição dos bonecos gigantes de São Francisco do Sul. São 10 bonecos, cada um representando uma personalidade do carnaval francisquense e também da festilha. Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje a 23ª rodada. Os catarinenses entram em campo no sábado e no domingo. O Criciúma recebe Londrina no estádio Heriberto Wilson. O time carvoeiro está na 5ª posição com 38 pontos, o mesmo número de pontos do Vila Nova, o 4º colocado. E para isso acontecer, o elenco carvoeiro quer melhorar a defesa, que já foi uma das mais sólidas da Série B, mas que nos últimos 6 jogos foi vazada. Então o torcedor carvoeiro está convocado. Sábado às 3h30 da tarde tem Criciúma e Londrina no Heriberto Wilson. Também no sábado o Avaí tem duelo fora de casa contra o Vila Nova, em Goiânia. Dos últimos 15 pontos disputados, o Leão faturou 10. E o trabalho do professor Barroca está forte para tentar a 2ª vitória consecutiva nessa rodada. Fora de casa contra o Vila Nova, que briga pelo G4. Para o duelo contra o Vila Nova, o Filipinho está de volta. O jogador cumpriu suspensão contra o Criciúma e fica à disposição da comissão técnica. Já o William Potker está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Avaí visita o Vila Nova na tarde deste sábado, às 6 horas da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. No domingo, a Chapecoense recebe o Atlético Goianiense na estreia do técnico Claudinei Oliveira. O torcedor da Chapecoense sabe que o momento que o clube vem tendo na Série B não está nada bom. É o vice-lanterna, está 4 rodadas sem vencer. Mas faltando apenas 17 jogos para acabar a segundona, a diretoria do Verdão tomou decisões essa semana.
Saiu Gilmar Dalpozo, demitido após a Chape perder para a Ponte Preta na última rodada. E chega um velho conhecido da torcida, Claudinei Oliveira, que foi demitido do Vila Nova. A estreia do novo técnico já será nesse domingo e será em casa, com o apoio do seu torcedor na Arena Condá. Agora, o novo comandante, que firmou vínculo com o Verdão do Oeste até dezembro de 2024, precisa correr contra o tempo. Se tiver uma defesa ótima, dificilmente vai ser rebaixado. Então a gente tem que, a partir de agora, focar na defesa, não é que isso que vai jogar defensivamente. Agora a Série C, a primeira fase está perto do fim. Pela 17ª rodada, o Brusque recebe o Altos do Piauí no estádio Augusto Bauer. O time, comandado por Luizinho Lopes, ainda tem pela frente 3 jogos e 2 são no Augusto Bauer, com o apoio da torcida. Mas antes de encarar o Altos do Piauí, Náutico e Operário nas próximas rodadas, o time do Luizinho Lopes está de olho em um adversário que tem rondado os bastidores: a ansiedade na reta final da primeira fase. Se vencer o Altos do Piauí no Augusto Bauer, a chance do quadricolor ficar na liderança é grande. Brusque e Altos do Piauí se enfrentam neste sábado, às 7 horas da noite, no estádio Augusto Bauer. No domingo, às 7 horas da noite, o Figueirense encara o São José no estádio Francisco Noveleto, Passo da Areia, em Porto Alegre. Só a vitória interessa para o time da capital do estado manter as chances de classificação para a próxima fase. A cobertura completa do futebol no fim de semana você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso, no Jogo Aberto SC. Vamos voltar a falar do Dia dos Pais? Você vai conhecer agora a história de um menino que se inspirou no pai dele para aprender música. O adolescente toca nada menos do que 6 instrumentos diferentes e quer seguir os passos do pai como sargento músico do Exército Brasileiro. Você confere agora com o repórter Ronaldo Penido. A paixão pela música começou bem cedo e surgiu como uma brincadeira de criança, mas que logo ganhou o apoio da família. Eu comecei a tocar com 3 anos de idade e os instrumentos que eu toco atualmente hoje é bateria, contrabaixo, guitarra, sax, teclado e ukulele. Azaf cresceu em contato com a música, já que o pai dele é sargento músico do Exército. Mas a história do menino, autodidata que toca vários instrumentos, nos remete a outro Azaf, um personagem bíblico, autor de alguns salmos do rei Davi. A família acredita que o menino foi agraciado com um dom. A influência de nós estarmos tocando na igreja, no próprio trabalho, né, fez com que ele se interessasse muito mais, né, e graças a Deus ele ter nascido com esse dom, Deus ter agraciado ele com esse dom, então para nós é muito satisfatório, né? O interesse pela música começou bem cedo e hoje, aos 12 anos, Azaf toca 6 instrumentos diferentes. E o mais legal disso tudo é que ele toca de ouvido, sem uso de partituras, ou seja, aquelas laudas com as notas musicais. E agora, vamos a uma homenagem ao Dia dos Pais. Dá pra ver seu rosto, lembra meu. Mesmo com talento, o garoto busca se aperfeiçoar sempre e por isso se dedica aos ensaios, sempre supervisionado pelo pai, que orienta e passa dicas importantes. Com personalidade, o garoto mostra entrosamento com o contrabaixo. Azaf pretende seguir os passos do paizão e se tornar um músico do Exército. Eu deixo bem à vontade para ele, né? Porque músico ele já tá muito além de muita gente que está começando a aprender música, que já são considerados músicos. Eu vejo assim, ele está muito além. Porém, vai ser uma decisão dele, né? Então a música já faz parte da vida dele. Mas eu só quero antes que meu tempo Ficamos por aqui. Para você um forte abraço. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau.